Smith é o seu fundador, Joseph Smith. E pesquisas mostram que ele nasceu numa família muito rude. Eles não tinham uma relação muito amigável com os seus vizinhos. Parte da família de Smith, lá nos Estados Unidos, filia-se a uma igreja presbiteriana de lá. Mas Smith não gosta muito do ambiente das igrejas naquele momento e não se decide por nenhuma delas. E então busca uma linha mais direta, diríamos assim, com Deus, e orava para que Deus lhe mostrasse qual igreja que ele deveria pertencer. E então, em um desses momentos, Deus teria falado com ele, numa visão especial de Deus, ele afirma aqui no livro A Pérola de Grande Valor, ele afirma o seguinte, que ele viu duas pessoas brilhando muito, uma pessoa era Deus e a outra pessoa era Jesus. E Deus havia dito para Joseph Smith, esse que está do meu lado é o meu filho amado, ouve-o. E então Jesus teria dito para Joseph Smith, não se filie a igreja nenhuma, pois elas não são reconhecidas como igrejas de Deus. E então, por causa disso, Joseph Smith não se filiou a nenhuma igreja, porque Jesus disse a ele, todas as igrejas apostataram, não se filie a nenhuma. Para você ir entendendo onde é que vai terminar essa construção. Eu faço algumas afirmações aqui, sobre a questão de ver Deus ou não ver Deus, se é possível ver ou não ver, mas tire a conclusão por você mesmo. Ele afirma outras coisas, outras visões também. Quem está afirmando isso é Joseph Smith. Ele afirma que um anjo veio até ele, chamado de Moroni, e incumbiu-lhe de uma missão. Então, se o anjo determinou uma missão, ele tem que cumprir. E que João, o evangelista, o que escreveu o Apocalipse, João, então, veio e lhe concedeu um sacerdócio, o sacerdócio de Arão. Então, primeiro ele tem a visão de Deus e de Jesus, dizendo, não se filia nenhuma igreja. Depois, o anjo Moroni diz, você tem uma missão. E agora, João vem e diz a ele que ele tem um sacerdócio, e este é o sacerdócio, o de Arão. Bom, com tudo isso, ficou relativamente fácil fundar uma igreja, né? E esse foi o testemunho, ele e alguns amigos, então em 1830, criam a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E no momento da organização da igreja, Joseph Smith, isso quem diz é Tácito da Gama Leite Filho, no livro Mormonismo, escrito pela Juerp em 1989, de quem eu sou devedor de muitos dos ensinos sobre o mormonismo que está aqui nesta aula. Então, Tácito diz, isso está relatado nos primeiros escritos, né, que Joseph Smith recebeu uma revelação sendo designado 3 coisas, vidente, profeta e apóstolo de Jesus Cristo. E então, a partir desse momento, ele passa a ser chamado de o profeta. Um pouco mais sobre Smith para os irmãos. Eu sei que está parecendo que eu estou aqui apenas tecendo críticas, mas é só uma continuidade, né? Smith tinha mais de 20 mulheres. Durante a sua vida foi preso algumas vezes, acusado de desordem, de heresia, de imoralidade. E por fim foi linchado na prisão em junho de 1844. Quem conduziu este movimento depois dele? 3 homens, pelo menos, aqui. O Young, uma das viúvas de Smith, não o reconhece como um líder, como um crente, alguma coisa nesse sentido.
E outro sucessor foi Woodruff, em 1890. Esse declara proibida a poligamia. Mas uma das piores coisas, obrigado, meu irmão, uma das piores coisas é que foi descoberto em 1965, que aquele livro, A Pérola de Grande Valor, na verdade não era um livro original, mas um plágio. O que está no livro A Pérola de Grande Valor, na verdade é parte de um ritual fúnebre egípcio que acompanhava as múmias aos sarcófagos lá no tempo de Cristo. Então esse é um movimento que passa por muitas desmoralizações. Primeiro, o seu fundador e o seu conjunto de práticas e testemunho, e depois os seus ensinos, que parecem não condizer com as Escrituras, e por fim, aquilo que é considerado como praticamente um texto inspirado, que é o texto A Pérola de Grande Valor, é descoberto que o texto não é de Smith, mas vem dos tempos dos egípcios, né? Então começa assim o mormonismo.